A Associação Juízes para a Democracia ingressou no movimento Humaniza Santa Catarina, um grupo que se reuniu para combater os crimes de ódio no estado. Nesta semana, o movimento divulgou seu manifesto de lançamento na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, que é a ALESC. Para falar com a gente sobre essa importante iniciativa, nós conversamos agora com Ideli Salvati, que é professora aposentada e foi ministra dos Direitos Humanos no governo da presidenta Dilma Rousseff. Professora Ideli Salvati, tudo bem? Prazer recebê-la aqui no Revista Brasil TVT. Seja bem-vinda. O prazer é meu. Primeiro eu quero agradecer o convite, o Vanu, que me fez o convite para estar aqui com vocês. Quero cumprimentar o Cosmo, a Larissa, e já começar parabenizando o fabuloso ministro da Justiça que nós temos, que é o ministro Flávio Dino. Quero também prestar minha solidariedade à minha querida companheira, Fátima Bezerra, que está enfrentando todo aquele sufoco lá no Rio Grande do Norte. Nós somos companheiras da educação, fomos companheiras no Senado. E eu queria dizer o seguinte, que o que nós vamos falar aqui agora tem tudo a ver com a entrevista anterior do Flávio Dino, certo? Porque assim, ódio, violência, fascismo, entende? E isso aflorou de forma absurda no Brasil, absurda, a ponto de nós, entende? Aqui em Santa Catarina, que é um estado, digamos assim, onde esta situação é mais grave, porque o Ministério Público de Santa Catarina já apresentou um relatório que existem aqui no nosso estado mais de 500 células nazistas. Nós temos toda uma cultura que vem já de muito tempo de clube de caça ao tiro, que acabou servindo de base, entendeu? Para os CACs, para toda esta questão das armas e da violência, reforça. Então, para nós aqui em Santa Catarina, esta questão ela é uma questão crucial. Por isso que em novembro do ano passado nós criamos o Humaniza Santa Catarina, é um movimento que agrega inúmeras entidades, personalidades. Nós temos mais de 100 entidades aqui no estado já que aderiram, mais de 800 pessoas que aderiram ao movimento, e a gente vem trabalhando incansavelmente. E agora, além, porque aqui no estado todo dia tem novidade. Entende? É célula nazifascista, é gente sendo presa por fazer... É professor fazendo apologia do Hitler em sala de aula. E nós temos parlamentares, infelizmente, aqui em Santa Catarina, que tem esta vinculação forte com a questão das armas e, eu diria, até com a simbologia nazifascista. A deputada Júlia Zanatta, que apareceu, entende, numa camiseta com arma em punho, entende, um desenho de uma mão, com 4 dedos, furada a bala, e ainda ela diz que, eu não citei o Lula. Precisa citar, gente? Precisa citar o Lula quando na camiseta tem uma mão de 4 dedos furada a bala? Ela está incitando o crime, está incitando a violência. E ela disse, inclusive ela está processando a nossa presidenta, a Gleisi Hoffmann, porque ela diz que a Gleisi acusou-a de vinculação ao nazismo. Quem vê a figura, o figurino da Júlia Zanatta, com aquelas florzinhas na cabeça, mimosas florzinhas, é só ir procurar lá, entende? Nas imagens do nazismo na Alemanha. Eu, inclusive, até mandei aí para a produção. Você vai ver inúmeras fotografias de meninas, de mocinhas, de mulheres com o mesmo figurino da Júlia Zanatta. Então, ela se utiliza da simbologia nazista, entende? Vem com armas. Ela diz, inclusive, o seguinte, que ela está defendendo os empregos da indústria da arma. Olha que mimosa, entende? Mimosinha, E lá na tal da camiseta está escrito, venha e pegue. Isso é incentivo, gente. Isso é incentivo. Por isso que nós estamos, neste movimento, apresentando o pedido de cassação. Nós estamos coletando as assinaturas, o movimento Humaniza Santa Catarina está coletando. Eu estou pedindo audiência com o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, com o qual, inclusive, eu tive relações
não só como senadora, né, com o pai dele, com ele na Câmara, como também como ministra, eu estou levando, porque, inclusive, eu quero aqui recomendar, Cosmos, entende assim, tem um documentário feito que trata a vinculação dos atos do 8 de janeiro com grupos no Brasil que têm relações com os grupos de armas nos Estados Unidos. Inclusive, este grupo, né, que é o ProArmas, que foi criado em 2020 pelo Eduardo Bolsonaro, se reuniu antes da feira de armas feita em Joinville em 2022. Então, o grupo ProArmas, em 2022, em agosto de 2022, fez uma feira em Joinville, certo? Aonde teve uma reunião do Marcos Polon, né, que é o nome que encabeça o ProArmas aqui, o Eduardo Bolsonaro, a Júlia Zanata, essa mesminha aí, do florzinhas mimosas no cabelo, com o Eloir de Donati, que está sendo investigado por ser um dos que participaram do planejamento e do financiamento dos atos de 8 de janeiro. Então tá tudo ligado, é tudo parte da mesma quadrilha, entende? Que defende arma, que defende morte, que faz golpe, que ameaça a democracia. E Perfeito. Que usa símbolos nazistas, entende? Figurino nazista. Então, Sim. Por isso, Cosmos, que a gente está nessa batalha, né? Eu não poderia, enquanto ex-ministra de Direitos Humanos, a gente, né, não tomar as providências, e aqui nós estamos fortemente, né, na campanha pela cassação da Júlia Zanata. Santa Catarina não merece. Santa Catarina, um estado que teve uma heroína binacional, é o único, né? Certo? A Anita Garibaldi, que teve Exatamente. A primeira parlamentar negra da história do Brasil. Agora, professora, como a senhora mesmo mencionou, existem mais de 530 núcleos extremistas. Isso representa aí um crescimento de 270,6% de janeiro de 2019 a maio de 2021. Tem as denúncias também, né, apuradas pela Polícia Federal para crimes de apologia ao nazismo, que também explodiram, passando de 69 investigações de apologia do nazismo em 2019 para 110 casos em 2020. Professora, como que você avalia essa ascensão de casos ligados ao neonazismo? Olha, isto só tem um mentor, um protagonismo, que se chama Jair Bolsonaro e a sua família. Entende? Eles estão com todas as articulações, Arthur Bannon, né, o Carvalho lá. Eles provocaram isto no país. Eles provocaram isto no país. Entende? Eles tiraram do esgoto tudo aquilo que a gente não precisava, em termos de ódio, de violência, entende? De armamento generalizado sem controle, né? O Flávio Dino colocou isso de forma muito clara. Hoje nós temos na mão de civis mais do que o dobro de armas do que estão nas mãos das forças policiais, entende? E estas armas, né, que foram desenfreadamente espalhadas e permitidas, isso está financiando, está armando as milícias, o crime organizado e, obviamente, colocando em risco todos aqueles que se colocam contra. Se colocou contra, leva bala, entende? Os 4 dedinhos, é isso que eles incentivam, né? Então, gente, eu acho que a gente está nesse movimento, está nessa campanha. A Câmara e o Senado têm responsabilidade de barrar, tem que votar a questão, entende, da regulamentação da questão das redes sociais, tem que ter limite. Você não pode fazer nas redes sociais aquilo que é crime fazer no real, certo? As redes sociais, elas não são terra de ninguém, elas têm que seguir a lei. E não me venha com essa história de liberdade de expressão, porque não existe nada, nem a vida tem plenitude de... Porque, entende? Se tem situações onde coloca em risco
a vida dos outros ou a liberdade dos outros, a nossa Constituição não dá essa liberdade incondicional para nada. Para nada. Tá? Então, gente, é isso que a gente está colocando, né? E estamos trabalhando bastante, e eu tenho certeza que a TVT, como até agora sempre esteve ao lado, entende, da paz, da democracia, né? da justa liberdade e da liberdade de expressão que é saudável, não a liberdade de expressão que é do ódio e da morte. Professora Ideli Salvati, a senhora foi senadora da República, ministra dos Direitos Humanos, e imagino que, vindo um estado onde tem um nível de concentração de células neonazistas, isso deve ser muito estarrecedor, constrangedor, porque nos entristece muito, né? No momento tão de ódio que foi pregado no país, falta de respeito, nos últimos 6 anos se ficou muito mais evidente no governo do então presidente Jair Bolsonaro, que se encerrou em 31 de dezembro de 2022. Mas vamos falar da iniciativa, do Humaniza Santa Catarina. Como é que está o apoio das pessoas, da sociedade civil? Como é que vocês estão trabalhando aí no estado de Santa Catarina para regimentar mais gente para esse movimento, que é muito importante, porque de fato não dá para tolerar um tipo de gente, um professor numa sala de aula que faz apologia ao nazismo e elogia Hitler. Não dá para tolerar uma parlamentar eleita no regime democrático pregando violência. Queria que a senhora falasse para a gente como é que está aí o envolvimento de outros setores da sociedade aí de Santa Catarina. Bom, em primeiro lugar, Cosmos, eu tenho obrigação de dizer que Santa Catarina não é um estado nazista fascista. Não é. Não é. Nós temos aqui uma parcela da população que estava bem recolhidinha, entende? E que agora foi incentivada a aparecer, a tomar iniciativas e fazer esse conjunto de barbaridades. Quando eu digo que Santa Catarina não é um estado nazista nem fascista, muito pelo contrário, é um estado que já deu demonstrações exaustivas, entende? De iniciativas extremamente importantes para a democracia, né? Eu terminei de dizer, Antonieta de Barros, 1934, foi a primeira mulher negra a se eleger no Brasil. Aqui em Santa Catarina, entende? Um estado que todo mundo imagina que é todo mundo loirinho de olho azul, certo? Foi em Santa Catarina também que nós elegemos a primeira agricultora do Cabo da Enxada, entende? Para o Congresso Nacional, a Lucy Schoenack, né? É um estado onde nós tivemos uma das maiores, inclusive não é nem muito divulgado, mas Santa Catarina teve uma das maiores rebeliões sociais contra uma multinacional, entende? Que tomou terra com a desculpa de construir uma ferrovia, que foi a Guerra do Contestado. Então, Santa Catarina, as pessoas... mas o Bolsonaro foi muito votado em Santa Catarina em 2018. Mas o Lula foi o maior percentual de voto do Lula em 2002, foi aonde? Foi em Santa Catarina. Então, é um estado onde a gente tem muita história, muitos exemplos de luta, de organização, entende? De representatividade das forças democráticas. Então, eu não gosto... Por isso que o Humaniza Santa Catarina, ele veio exatamente para agregar estas forças. As forças da paz, do bem, da justiça, da inclusão social, entende? Dos direitos humanos, contra aquela parcela que, infelizmente, sempre teve em Santa Catarina e que agora, né, acabou, digamos assim, ela acabou tendo sonoridade, visibilidade, entende? Excessiva, muito além, entende? Do tamanho que tem. E nós estamos, então, agora institucionalizando, nós estamos discutindo o estatuto, né, que vai institucionalizar o movimento, e estamos fazendo plenárias macro-regionais. Então, na segunda-feira, nós vamos ter a reunião macro-regional do norte do estado, lá em Joinville. Na quarta-feira, vamos fazer no sul do estado, em Criciúma. Na sexta-feira, no dia 31, nós vamos fazer na Foz do Rio Itajaí, ali Itajaí, Balneário Camboriú. E já temos previsão de data para o mês de abril para Lages e ainda falta marcar a de Blumenau e de Chapecó. Então, nós estamos estadualizando o movimento
E enquanto estadualiza, a gente vai trabalhando. Então, a nossa prioridade neste momento é a questão da cassação da Júlia Zanatta. A cassação, porque ela simboliza esta questão, ela veste o figurino nazista, ela faz o incentivo, né, ao crime, à violência, inclusive voltado ao presidente da República, de forma, assim, indiscutível, entende? Ela não venha com mimimi de que ninguém sabe de quem é aquela mãozinha de 4 dedos, porque até se você perguntar para uma criança na rua, vai responder que aquela ali é o simboliza a mão do Lula. Então, nós estamos priorizando e estamos trabalhando, porque, como eu já disse, né, todo dia tem novidade, né? A semana passada foi o tal a manifestação dos estudantes lá em Bituba contra o professor reincidente fazendo campanha, né, e apologia do Hitler em sala de aula. E assim vamos, né? Toda hora tem uma novidade, infelizmente. Perfeito. Conversamos aqui com Ideli Salvati, que é professora aposentada e ex-ministra dos Direitos Humanos no governo Dilma Rousseff. Muito obrigada, professora. Um abraço e até a próxima. Até a próxima. E se vocês puderem aí depois divulgar, né, o link da petição, quem mais quiser nos ajudar a caçar a Zanatta, nós estamos agradecendo. Muito obrigada a vocês, obrigada, TVT. Abraço, professora. Até a próxima.